Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hillary. Hoje nosso episódio 166 e assim, hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou tendo o prazer, a honra de receber um grande amigo que esteve nos primórdios do canal, quando tudo aqui era mato. Ele veio, não teve medo e hoje retorna para contar mais sobre sua história e, é claro, sobre empreendedorismo. Mas antes, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica, ela que está patrocinando este episódio. Nós estamos utilizando a internet da MedMac para fazer essa transmissão nos principais canais. Então, se você está aí na sua plataforma preferida, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Sempre que trouxermos alguém gabaritado aqui, você receberá conteúdo e poderá fazer muito network. A internet da MedMac vai de 50 MB a 1 GB. Então você que está precisando melhorar a sua internet nos seus estudos, na sua escola, na sua casa, na sua empresa, utilize a internet da MedMac. Mas você deve estar pensando, pô, Marcelo, como é que eu faço isso, certo? Para quem está no YouTube, na descrição aqui do vídeo tem um link, você copia, cola no seu navegador, você vai entrar em contato com eles, beleza? Então agora vamos para a apresentação do nosso digníssimo aqui, William Araújo, ele que é consultor administrativo, auditor e palestrante ISO 9001 e 5S, produtor cultural, ator, dançarino e modelo, educador físico, Informação. mentor, guru e muito bem-humorado. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão com a gente agora online. Vamos para sabatina, uma conversa, mas realmente bem calorosa, bem amistosa, porque realmente é bem bacana estar aqui novamente depois de tanto tempo. Realmente era só mato. E agora o estúdio tá, né, já era um estúdio bem bacana, agora o estúdio tá lindo, o ambiente tá super leve e agradável e quero até parabenizar você pelo trabalho. Cara, obrigado. Obrigado mesmo. Como eu falei, é legal receber o pessoal que teve desde o começo e acompanhar o crescimento da galera, saber o que aconteceu durante esse tempo, saber como as pessoas evoluíram, certo? E eu vejo isso muito em você. Por exemplo, você está reabrindo o seu negócio, Sim, né? exato. Que é algo assim muito desafiador. Os primeiros passos são os mais difíceis no começo, mas você já está acostumado com a rotina, então agora é novos ares, certo? Exato. No começo, né, nas primeiras tentativas, a gente vem com experiência zero. Então acaba sendo um momento até um pouco frustrante, onde muitos acabam desistindo de tentar, né? A primeira não deu certo, a segunda não deu certo. E aí, assim, a gente tem bastante exemplo de vários empresários de renome que passaram por situações muito parecidas, né? Que lá no começo tiveram essa experiência também de abrir e fechar várias empresas e hoje tem grupos e estão, assim, super bem sucedidos. A ideia é que você acompanhe realmente essa trajetória que no começo eu abri, fechei, estou aqui abrindo de novo e daqui a pouco eu vou ter meu grupo empresarial e a gente volta aqui mais uma vez para falar sobre o sucesso de todos os empreendimentos. Exatamente. Então vamos começar falando sobre fechar empresa,
certo? Em que momento você olhou para o seu contexto e falou: "Cara, eu tenho que pivotar do meu sonho por enquanto, até eu ter condições de realizá-lo"? Como que foi para você isso? É questão de visão, porque na minha bagagem de vida, na minha experiência, ficou muito claro que precisa de maturidade, precisa de um pouco de cultura também, buscar cursos, buscar formação, buscar network, isso é muito importante. Então, das primeiras vezes que eu tentei, eu ainda não tinha isso, era só uma vontade e um sonho. Então, a gente tenta, a gente, né, enxerga que talvez não fosse o momento ideal, não tivesse num cenário adequado. E, bom, vamos estacionar um pouquinho, dali um pouquinho mais na frente a gente tenta de novo. Foi aonde eu percebi lá atrás que talvez eu ainda não tivesse a maturidade suficiente ou necessária para ter a empresa para o ramo que eu queria, que eu quero, que eu reabri inclusive no mesmo, mas hoje com um gabarito um pouco maior de curso, um network maior, talvez uma tranquilidade maior, porque quando a gente é mais novo, a gente é muito afoito para fazer as coisas e o mercado mostra para a gente que a gente tem que ir um passo de cada vez, né? A gente não pode sair correndo, porque senão a gente fica sem fôlego. E é exatamente isso que aconteceu. Eu acho que eu fui muito, com muita sede ao pote, fui muito afobado, fiquei muito vislumbrado, e por ser novo, você acaba meio que cansando rápido. Então, a maturidade traz um certo equilíbrio para você perceber que não dá para pular etapa, tem que ser passo a passo. E como que você fez para você se aperfeiçoar? Você falou que você foi muito afoito e tal, então você foi se aperfeiçoando nesse tempo, certo? Tanto Sim. é que você fez vários cursos, conseguiu alguns certificados, que isso é muito importante. Como que foi essa trajetória para você? Para mim, eu sempre planejei a empresa. Eu sempre me vi fazendo o que eu me propus a fazer, mas não sabia a melhor forma, não sabia para quem perguntar, então aí eu fui estudando, né? Eu já tinha o bacharelado em comunicação social, que eu consegui em 2009. Em 2015, que foi quando eu abri e fechei a primeira empresa, quando eu fechei a empresa, eu entrei na pós-graduação. Eu fiz administração de empresas, que daí já é o ramo que eu gosto de atuar, e concluí o curso. E, assim, continuei. Aí eu falei, bom, agora com 2 certificados eu preciso experiência, né? Preciso de trabalhar nas áreas e tentar escrever alguma história com base no que eu aprendi, porque a teoria por si só não garante nada pra gente. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos na área administrativa, na área de auditoria. Desde 2012, na verdade, eu trabalho com auditoria de processos, auditoria da qualidade. E aí eu fui entrando nessa área e assim, de 2012 para 2015, que eu tive essa caminhada de cursos profissionalizantes, ferramentas da qualidade, eu já fui meio que me apaixonando um pouco para a área. Trabalhei em várias indústrias, vários segmentos, na área da saúde, na área alimentícia, na área de produção de vidro, na área de atacado, na área de varejo, na área de academia. Então, assim, é um segmento que te dá uma flexibilidade muito grande. Você pode atuar em qualquer empresa, desde pequeno a enorme porte. Então, eu vi muito potencial, de sucesso nisso. Então, realmente me faltava formação e experiência. Fui atrás de formação, por meio da qual eu conseguiria mais oportunidade para ter experiência. E foi o que aconteceu. Em 2015, 2016 eu fiz a primeira pós, consegui entrar na área, né? E aí, de toda a trajetória, fiquei como analista administrativo em várias empresas, atuando na área de gestão de processos, gestão da qualidade. Em algumas empresas eu prestei serviço até na área de supervisão mesmo, principalmente na área hospitalar. Hoje eu tenho uma bagagem um pouco maior na área da saúde, que acaba me dando até um pouco mais de gabarito para outras áreas menos críticas que a gente fala, porque a área crítica é a área da saúde e a área alimentícia, que as regras são muito maiores, né? Eles têm certificações que dependem que para você conseguir aquela certificação você já tenha que ter a ISO. E para quem só trabalha com isso, fala, caraca, é o maior, né? É o top do top. Então, a ONA, por exemplo, que é uma certificadora da área da saúde, ela para você conseguir para você cumprir todos os requisitos da ONA,
a ISO tem que ser uma parte. Então, você tem que ter a ISO atuando há no mínimo 6 meses, um ano, dependendo da... Eles classificam, né? ONA 1, ONA 2. Algumas outras normas regulamentadoras têm os selos, né? De bronze, prata, ouro, que entra muito na questão de temporalidade também, de implantação da ISO, de quanto tempo que aquilo ali vira ou um sistema da empresa, como que ela está, há quanto tempo está consolidado, né? Então, isso me gabaritou muito para ir em outras empresas e fazer um serviço assim, que eu percebi que era mais rápido que outras empresas. Aí eu falei, bom, olha eu afoito de novo, né? Fazendo coisa mais rápido que as outras empresas. Por que que as outras empresas estão fazendo mais devagar que eu? E aí eu falei assim, não, calma, que eu posso estar pulando etapa. Então eu estou sempre fazendo essa revisão. E aí, logo em seguida, eu tive uma oportunidade de fazer a segunda pós-graduação, que foi na área de gestão da qualidade. Então, hoje eu posso falar que sou bacharel em comunicação, com uma pós em administração e outra em gestão da qualidade. Ah, vamos parar por aí. Não vamos, não. E dentro da área da qualidade também, a gente tem uma certificação bem famosa que chama os belts, né? Que é White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e Master Black Belt. Ah, e qual que é a diferença? Por que que eu tenho que ter tantas faixas, né? Porque cada um, ele tem uma atuação diferente na formação do profissional. Então, o White Belt, você se forma para você ter conhecimento do que é a plataforma, da DMAIC, do Lean Six Sigmas e tudo mais. E aí, conforme você vai graduando, você vai tendo mais bagagem. Então, você vai saindo da teoria e vai começando a praticar, até finalizar com o projeto. Então, o Yellow Belt, você pode atuar com projetos de melhoria contínua. O Green Belt, você pode chegar a liderar um projeto ou outro de baixa complexidade. O Black Belt, você pode liderar todos os projetos. E o Master Black, você pode formar Black Belts. Então, assim, é um escalonamento. Você tem que ir fazendo por etapas novamente. Aí a vida te dá aquele tapa e fala, olha, calma, relaxa, respira, vamos por partes. E é interessante porque tudo gira em torno de processos. Você vai aprendendo sobre os processos. E Exato. quando você olha para si, você fala: opa, calma. Tô pulando o processo. Para isso também precisa-se Etapa. de etapas de processos, né? Exato. Mas vamos lá. ISO 9001. Para quem não entende o que é ISO 9001 e por que se ter uma ISO. A ISO, ela é uma certificação que serve como um diferencial mercadológico. Então, você posiciona a sua empresa perante a concorrência e ela te dá uma credibilidade um pouco maior porque mostra preocupação com controle de qualidade. O controle da qualidade está totalmente atrelado à satisfação do cliente. Então, isso brilha aos olhos de quem é tanto consumidor quanto concorrente. Então, no estudo de concorrência, é importante você saber quais selos a outra empresa tem. Great Place to Work, por exemplo, que trata a questão de satisfação do colaborador de estar ali dentro. Quais ações a empresa tem, análise de desempenho, enfim, várias ferramentas que a empresa tem que ter como requisito atendido para conseguir aquela certificação. Aí isso é só uma certificação, não é obrigatório, mas a empresa que tem, ela realmente está muito mais à frente na questão de posicionamento mercadológico do que a concorrente que não tem. E ela é um sistema de padrões internacional. Então, esse sistema eu aplico no Brasil, eu aplico na Nova Zelândia, eu aplico na China, eu aplico onde eu quiser. Os requisitos são os mesmos. Então, hoje, quando eu aplico os requisitos da ISO para fazer uma auditoria, para fazer um mapeamento do cenário da empresa, eu ainda coloco uma interpretação dos requisitos, porque o requisito em si ele é muito técnico. Então, quando você apresenta para uma pessoa que ela conhece a ISO, mas ela não conhece os requisitos, ela não sabe nem por onde começar. Então, assim, tem empresa que não precisa responder a todos os requisitos da ISO para ser auditada, né? Então, basicamente, quando você fala que você vai gerir as etapas do processo de uma empresa, você pode fazer isso no mercadinho, ou você pode fazer isso numa rede de hospitais, numa rede de escolas, numa rede grande de supermercados, por exemplo, que entra muito forte a questão de logística também. E a ISO em si, a 9001, ela trata exatamente sobre a qualidade. A gente tem várias ISOs, né? A 22.000, que é de segurança de alimento, tem várias, né? A ISO TS, que é para a parte automobilística,
tem a parte de compliance, enfim, tem uma infinidade de ISO que a pessoa pode procurar com base no segmento que a empresa atua. Por exemplo, empresa alimentícia, além da ISO 9001, ela pode buscar a ISO 22000, que é da parte de segurança alimentícia. Atualmente também eu trabalho em parceria com um amigo e um parceiro, o Thiago Medeiros. Ele faz um acompanhamento junto comigo com a parte de segurança do trabalho. Então, eu entro com a parte de sistemas e processos, e eu não conseguiria fazer isso sem tratar a questão de segurança do trabalho, porque está totalmente atrelado no que a gente chama de sistema de gestão integrada, que trata a questão de gestão de pessoas, a cultura da empresa. Eu atuo diretamente com isso. É, a parte de qualidade, eu também atuo diretamente com isso, só que a parte de segurança do trabalho precisa ser uma mão de obra específica para isso. Então, como eu ainda não fiz o curso de técnico, nem, enfim, por hora pretendo terminar os que eu já comecei. Não está mapeado ainda, né? Mas o amanhã a Deus pertence. Eu fechei uma parceria com o Thiago Medeiros e a gente faz um trabalho bem bacana junto. Ele faz implantação de CIPA, que é o controle de prevenção de acidentes, né? Controle interno de prevenção de acidentes. Faz toda a parte de cronograma, treinamento. Eu vou junto com ele, a gente atua junto nas empresas hoje fazendo esse tipo de consultoria, né? Ele também tem o ramo dele separadamente do meu, o meu também, mas em algum momento a gente, tô precisando da sua assessoria, e ele também. Então a gente caminha junto também com relação a esse tipo de ação. Tiro bastante dúvida com ele, ele comigo, e a gente caminha meio que junto nisso. Entendi. Então, a ISO, ela serve para a empresa se testar perante o mercado, perante seus concorrentes, serve para passar uma credibilidade para o consumidor de que, olha, fomos auditado por um sistema internacional, por assim dizer, certo? Então as pessoas elas podem ter a confiança de que se ela estiver utilizando o produto, consumindo ali, é de boa qualidade, porque cumpre pré-requisitos rigorosos, Perfeito. ok? Caso uma empresa ela abra o processo da ISO e ela não passe, o que que acontece? Bom, a grosso modo, ela não Nada. recebe. Ela não recebe a certificação, mas tem um acompanhamento. Então, por exemplo, várias empresas hoje têm um cenário crítico, ou por infraestrutura, ou por direito trabalhista, enfim. É Uhum. uma questão um pouco mais delicada de você implementar ISO por questão de visão da diretoria mesmo. Então, a gente tem o desafio, o primeiro desafio, que é você entender o cenário da empresa, porque muitas vezes implantação de ISO, ela vai entrar como uma ação de melhoria. Só que como que você vai melhorar algo que ainda nem existe? Então vamos criar primeiro. Aí esse momento que acaba sendo um pouco mais desafiador por questão da mentalidade da alta gestão. Então, é, o- por incrível que pareça, eu brinco, por incrível que parível, é, mudar a mentalidade da alta gestão é o primeiro desafio, porque muitas vezes eles querem, óbvio, o foco em lucratividade, só que a gente fala, então, mas sabe qual que é a peça que está mais deficiente aqui na sua empresa? É você! Você. É você! Então, assim, às vezes você tem um posicionamento do operacional que não está condizendo com aquilo que o gestor espera. Mas daí você vai fazer uma entrevista com a pessoa do operacional e você entende que a realidade dele depende da alta gestão. Então, Uhum. assim, claro que são, em alguns casos isolados, a gente percebe que é insatisfação, é a história da pessoa. Mas muitas vezes é exatamente isso, é igual aquela figurinha do Scooby-Doo, né? Que o Fred tira a máscara do vilão e é ele mesmo, né? Então, isso acontece assim, muito, né? Quando a alta gestão impacta no próprio processo, que impacta no próprio prejuízo. Então, você está pagando para trabalhar, meu querido. Você não está vendendo, você está pagando para trabalhar, não é nem de graça. E isso dói um pouco, né? Dói no ego, dói na vaidade. E eu falei, você pode ter dor no ego, na vaidade, mas não pode doer no bolso.
Até porque para você ser auditado por qualquer ISO, você paga para isso, certo? Então é um investimento que está saindo de algum lugar da sua empresa para que venha o órgão fiscalizador, faça toda a execução do processo e ainda te dê um feedback. Perfeito. Imagina você ouvir um feedback falar que você é a maçã podre do rolê. E assim, não é um achismo, não é uma opinião. Na área de qualidade, a gente usa várias ferramentas que chegam ao norte de que, então, se for para ser outro motivo, vai aparecer, né? A gente usa o método Ishikawa, muita gente conhece, a espinha de peixe ou 6Ms, que ele mapeia todas as possíveis riscos. E ali, dali a gente tira os principais. Então, além disso, também tem os 5 porquês, mas assim, antes da gente começar a questão de implantar melhoria, a gente tem que ter alguma coisa. Não adianta você melhorar alguma coisa que não existe. Então, vamos primeiro construir. Aí essa mentalidade eu crio também, né? Olha, eu acho que você me procurou buscando melhoria, mas a gente precisa dar um passo antes para construir alguma coisa. E aí, muitas vezes, a liderança, a alta gestão está com muita pressa, né? Eu já ouvi muito isso de cliente. Ah, eu sei para onde eu estou querendo ir, mas eu estou com pressa. Só que assim, eu trabalho junto com um técnico de segurança em parceria, né? E um dado muito preocupante hoje é que de 80 a 85% dos acidentes de trabalho acontecem exatamente ou no começo ou no final do turno. Por quê? Porque a pessoa está querendo ou tirar o atraso do turno que ficou ou adiantar o serviço para ficar mais controlada a produção. Isso é uma falha de processo, Uhum. porque a gente não tem as etapas definidas, porque a gente não tem a questão de o que fazer em quanto tempo, a gente não tem o fluxo desenhado, e aí você vai fazendo o retroativo, você vai vendo que é um efeito cascata, e tem que vir de cima para baixo, não tem que vir do chão de fábrica. Esses dados que você citou, onde que a gente consegue analisá-los? Ó, eu não consigo te apresentar agora um site específico, mas eu fico devendo te dar uma resposta sobre um site fidedigno que traz esse mapeamento da porcentagem de risco. Até o Thiago já deve estar assistindo agora, ele vai provavelmente entrar em contato comigo logo na sequência. Beleza. Tá. E em que momento eu já entendi que você primeiro precisa ter dados para você executar o serviço, certo? Perfeito. Já chegou o ponto de você chegar em alguma empresa e a pessoa querer esconder alguns dados? Porque a gente sabe que nem tudo são mil maravilhas e quando você começa a abrir, né, tirar a sujeirinha debaixo do tapete, sai muita coisa. Já aconteceu com você? Já aconteceu, só que na parte de auditoria não tem como a pessoa esconder. E assim, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para tratar sobre esse assunto, porque você só vai encontrar esse tipo de conduta quando entra no departamento pessoal, Uhum. ou quando entra no departamento diretoria, ou quando entra no departamento financeiro. Então, é um assunto delicado. Muitas vezes, alguém de importante cargo não está sabendo do que está acontecendo e alguém de importante cargo está tendo alguma movimentação com relação a isso. E, e realmente tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque dentro de um programa de auditorias não tem como esconder. A pessoa pode até falar, enfim, mas os dados estão ali, né? Então, contra fatos não há argumentos, principalmente em requisito internacional, que já trata disso, como eu disse, em empresas de vários segmentos, em vários países, assim. E é muito antigo, né? É um sistema muito antigo, então não tem como. E aí, quando isso surge, tem que ter uma sensibilidade gigantesca para tratar. Olha, é que o requisito fala que tem que ter e não tem evidência. Perfeito. Em que momento uma empresa ela resolve fazer isso? Quando ela entende que ela tem que se posicionar frente à concorrência, principalmente, ou então quando ela quer dar um salto na própria história. Então, ela está num momento legal de crescimento financeiro, econômico, ela está ganhando mercado, ela está absorvendo alguma outra empresa, e aí ela precisa se posicionar com relação à concorrência. Então, o a principal força de quem consegue uma certificação, um selo, independentemente de qual for, mas o da ISO é muito forte por ser internacional. Uhum. É posicionamento frente à concorrência, mas assim,
eu acredito que ainda seja um objetivo não muito plausível, porque quando você fala de qualidade, você não tem que pensar na concorrência, você tem que pensar no cliente. Porque nós também somos clientes. Então, é aquele famoso ditado, né? Você vai querer comprar Você consegue comprar um produto que você vende? Então, é a primeira pergunta que eu faço, né? Conhecendo todos os seus processos de produção, você compraria? Você pagaria o preço que você estabelece no mercado? Se sim, por quê? Se não, por quê? E aí é uma pergunta retórica. A pessoa fala, não precisa responder para mim, responda para você. E aí a gente continua daqui. Muitas vezes eu tive uma experiência assim e a pessoa fala, ah, tá, vou ver e te aviso. Não viu nem avisou, sabe? Então, assim, antes de começar, e assim, é engraçado que quem me conhece já sabe que eu sou bem direto, né? Então, tem que ter uma sensibilidade, mas eu acho que no primeiro momento a pessoa tem que entender em que momento que ela tá. O que que Uhum. ela tá fazendo, para quem que ela tá oferecendo o produto e serviço dela, em que ambiente, quais são os concorrentes. Existe uma ferramenta administrativa chamada Forças de Porter que trata exatamente disso. É, possíveis concorrentes, possíveis riscos, análise de novos produtos. Então, você tem que saber aonde você está. E assim, você tem que entender a sua linha de tempo. Da onde você veio, principalmente, porque tem gente que se perde na soberba e na arrogância. Então, só lembra de onde você veio, tá? Aonde você tá e aonde você quer chegar. Então, eu acho que esse é o caminho mais saudável para a gente, para a vida pessoal e para a vida profissional, para a empresa. Quanto tempo, em média, você fica dentro de uma empresa? Varia muito, porque eu tenho assim uma urgência absurda de querer resolver todos os problemas do mundo, né? Então, na minha cabeça, assim, quanto menos tempo, melhor. Só que um programa de auditoria, por exemplo, mais robusto, numa empresa que já atua com esse tipo de ação, chega a ser coisa de meses, anos, porque ela busca a certificação, porque ela quer a recertificação, porque ela busca um selo um pouco mais gabaritado, como eu disse para você, na evolução da certificação de algumas RNs, né, normas regulamentadoras. Você começa com bronze porque você tem um período de implantação, então ele tem que mapear que você implantou. Depois, no segundo passo, você tenta o prata. Dependendo da norma regulamentadora, o prata ele fala, você tem que ter no mínimo 6 meses atuando e gerenciando. Aí não, tem outras certificações que você tem que ter no mínimo 1 ano atuando e gerenciando, medindo isso por meio de indicadores ou KPIs. E aí a certificação ouro é tipo, você está surfando na qualidade, está mantendo isso daí há mais de 1 ano, está gerenciando, está mantendo os indicadores, e aí está tudo perfeito. Então, eu acho, na minha experiência, assim, depende muito do momento que a empresa está. Uhum. Tá. Uma dica que você daria pra quem tá, por exemplo, você tá começando agora, recomeçando, perdão, Recomeçando. recomeçando, né? Uma dica que você daria pra quem tá começando ou já começou, mas ainda, tipo, olha, eu quero um dia chegar a ser auditado, mas não é o momento ainda. Pra onde eu devo olhar? Os requisitos. Estudar a ISO, buscar formação, informação e formação na área da ISO. Eu até me disponibilizo a gerar o material, indicar caminhos, alguma coisa, quem quiser me procurar também depois, meus contatos estão disponíveis aí, eu fico disponível para poder gerar materiais. Mas é informação, formação e informação, planejamento, né? Sem informação você não consegue planejar nada. Seja para só entender o que que é, como que funciona, ou não, quero aplicar, quero fazer, quero conseguir. Enfim, a tomada de decisão vem de você saber o que que é e para que que serve, como que atua, o que que traz para a pessoa e para a empresa. Porque se fizer sentido, ela corre atrás, mas se não fizer sentido, não tem porquê. Uhum, Não é uma certificação obrigatória. É como eu disse, é um posicionamento de mercado com visão objetivada no cliente. entendi. Cara, você passou por tanto lugar assim, e o que que eles têm em comum e o que que eles têm de assim de diferente total? Em comum, talvez a questão de ego e vaidade, que atrapalha muito a empresa,
né? Então, isso realmente atrapalha bastante o crescimento de todo mundo e entender que o cenário ali não é para... E pressa, né? É muita pressa. Então, a gente precisa entender o cenário para agir. Não adianta você querer ter pressa, você falar, ai, tudo bem, tá muito bonito, mas eu preciso de alguém que faça. Tá, mas fazer o quê? Se você não sabe na onde você tá. O que que você quer fazer? Se você não entende o seu cenário, o que que você quer fazer? O que que você pretende fazer? Eu cheguei a fazer um programa de 5S numa empresa, onde eu perguntei pro diretor, eu falei, você já foi lá na empresa depois que que a gente implantou o 5S? Não. Falei, você não viu nenhuma transformação na sua empresa, nada? Não. Você tá EAD, tipo home office na sua empresa? Uhum. Aí complica. E a questão de diferença, eu acredito que seja muito a questão de cenário econômico. Então, da mesma forma como, dependendo do cenário econômico da empresa, ela vai buscar a certificação, se ela tiver num cenário econômico um pouco abaixo do que as outras, ela não vai buscar ainda. Porque ela já vai estar, ela vai ter, espero que ela tenha na maturidade profissional de empresa, que ela está no momento que ela precisa primeiro construir, Uhum. né? Adequar a empresa à saúde do colaborador, por exemplo, gerar condições saudáveis, a questão de equipamento, a questão de tanto ferramentas de trabalho quanto equipamentos, né, de proteção individual, de proteção coletiva, quais normas e regulamentos a empresa precisa, né, saneamento, enfim, construir primeiro a base de infraestrutura mesmo, condições saudáveis de trabalho. E aí depois ela vai pegando isso, porque hoje a gente fala, beleza, vamos certificar em alguma coisa, tá, mas se a vigilância bater aqui hoje, não vai rolar. Então, qualquer denúncia, por exemplo, e aí já entra a questão trabalhista, é muito risco para a empresa. Dependendo do cenário de infraestrutura que ela está hoje, não é conveniente. Ela precisa realmente fazer um mapeamento para saber se ela tem as condições mínimas para começar. Certo. Você pega mais de uma empresa para fazer esse tipo de serviço ou é, tipo, um projeto você entra de cabeça e fica 100% focado naquilo? Eu prefiro pegar um projeto por vez para poder me dedicar, né? Porque quando a gente mira em vários, a gente não acerta nenhum. E acertar não é, digo, de caçar ou de, enfim, acertar de causar acerto, né? De gerar satisfação mesmo. Então, no momento, como eu estou na parte de gestão da qualidade, eu estou sozinho, mas quando entra toda a parte de SGI, Sistema de Gestão Integrada, que eu tenho uma parceria, então é uma sensibilidade, uma delicadeza um pouco maior, porque daí eu tenho que respeitar a agenda de muitas pessoas que estão envolvidas ali. Então a gente faz um planejamento, de um cronograma, né? Olha, primeiramente a gente vai fazer isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso, e aí tá tudo bem. Aí eu vou gerando ferramentas, vou gerando eh, até o que cada um vai fazer. Enquanto eu estou fazendo isso, ele está fazendo isso, você também vai fazendo isso. Porque assim, não adianta o dono da empresa vir falando, ah, você vai fazer. Não, não. A gente vai fazer junto, a empresa é sua. Eu estou aqui como um parceiro seu, você me contratou. A gente está junto. Então, você tem a sua função, você tem as suas atividades. Cara, eu acho que incutir isso na mente do CEO ou do founder ou de quem quer que seja que esteja na liderança é um grande desafio. Porque a pessoa, eu tenho a sensação que a pessoa ela vai te contratar e fala assim: tá, agora você é meu funcionário, É, eu vou ali tirar umas férias e quando eu voltar vai estar cara tudo resolvido. mil maravilhas, né? E não é assim. Não. A pessoa que realmente entende isso, que quer ir a fundo para evoluir, para tirar problemas, fazer com que a empresa vá para um outro nível, o cara ele tem que, e principalmente se o cara tá desde o começo da empresa, ele tem que voltar a memória dele lá nos primórdios, onde era ele fazendo Tudo. tudo e meu, e vai continuar. É, E é só por um tempo ali. Ele fica um tempo ali com você, organizou a casinha, tá ok? Pô, aí sim. sim, exato. Por isso mesmo a importância do cronograma de ações, né? Uhum. Então, mostrando para ele qual vai ser o passo a passo. E o que eu falei também, né? Então você tem que entender a sua linha do tempo.
Você tem que lembrar de onde você veio, você tem que enxergar onde você está e você tem que saber para onde você está indo. Então, se você não tiver essa visão de linha do tempo, não vai adiantar você querer melhorar alguma coisa que possivelmente você ainda nem começou a construir. Então, comece a construir primeiro, né? E é bem isso que você falou mesmo. A pessoa acha que no contrato você é um colaborador, né? Não. Você é a peça principal disso aqui. Não tem como você não participar de algo que você contratou, é o seu dinheiro. Eu tenho que falar, tenha carinho pelo seu dinheiro. Pelo amor de Deus, não faz isso. A grosso modo, eu sou uma pessoa de fora. Eu posso simplesmente chegar e falar que você tem que fazer um negócio, você vai fazer e aí, como é que eu vou garantir para você que vai dar certo? Eu consigo garantir por métodos, né? Por dados. Mas se ele fizer isso com qualquer prestador, assim, para ele vai ser um prejuízo gigantesco, Uhum. que não são todos os prestadores que têm a metodologia de dados, né? Que apresenta cronograma, te mostra os dados, né? Olha, é isso aqui, ó. E aí, vamos? Bora? Pera, enxergar os dados às vezes assusta. Assusta, é triste, a pessoa fica brava, ofende, xinga. Não, tudo bem, fica em paz. Lá na frente eu me desculpa, eu acho que eu me excedi. Não, tá sossegado. Cara, agora vamos lá. A gente já entendeu como que você terminou, como que é o processo, a importância do processo, como fazer, tudo mais. Agora, o que que te motivou a reabrir? O momento. Eu me vi num momento de maturidade profissional bom. Eu tinha acabado de terminar um contrato CLT numa empresa. Então eu estava com tempo disponível, que é o principal. E como é uma paixão que eu tenho, e muitas pessoas têm algumas pessoas que me conhecem e que sabem que eu trabalho com isso há muitos anos, elas se referenciam justamente por conta das entregas que eu faço, os assuntos que eu abordo, as coisas que a gente conversa, às vezes num papo de café. E acaba gerando. Assim, você não quer fazer uma vistoria, você não quer fazer não sei o quê, e acaba gerando. Então eu falei assim, eu acho que agora é um pouco mais maduro pessoalmente, maduro profissionalmente, formado, informado. Muito bom, né? Então, eu acabei vendo que era o momento, né? E se precisar parar em algum momento, retroceder e fechar para abrir de novo, vai rolar, porque eu já não tenho mais aquela pressa, né, da juventude, então eu já estou vendo que as coisas realmente precisam acontecer do mesmo jeito que eu acabo sugerindo para quem me contrata, né, que é as etapas do processo. Então a gente tem que ir por etapa, não tem como fugir disso. E, e realmente, assim, por referência mesmo, as pessoas me buscarem por referência de saber que eu faço isso, que eu faço bem, que eu já faço há muito tempo, pela experiência, pela bagagem e pela formação. Aí eu falei, agora eu acho que dá para eu tentar de novo. Você tá atendendo mais São Paulo ou aqui Vale? Eu tenho uma empresa em São Paulo, é, estou atendendo uma empresa em São Paulo e estou atendendo uma empresa no Vale do Paraíba. Ah, mas você falou que você atende uma de cada vez. É que assim, começou uma, e aí eu estou entregando já a finalização, né, da atividade nela. E Uhum. aí, nesse momento que eu estou entregando a finalização, eu estou negociando o começo na outra. Então, deu certo. E como que funciona uma negociação nesse calibre? Contrato, pelo amor de Deus, gente, contrato. Porque como é uma prestação de serviço muito ampla, então é preciso saber, entender qual o objetivo de ambas as partes, né? Da minha parte, eu vou gerar todo o conteúdo possível para ela e ações. Então, não é uma coisa só teórica, vai gerar ação. Então, eu preciso entender se a pessoa que está querendo fazer a parceria comigo, ela está disposta a tudo que eu tenho a oferecer. É muita coisa. Então, eu particularmente costumo até segregar. Olha, se você quiser, a gente faz só a implantação de 5S nesse momento. Olha, se você quiser, eu faço só treinamento. Olha, se você quiser, eu atuo só com a parte de gestão e cultura da empresa, que entra muito só na parte de RH. Eu não entro muito na parte de departamento pessoal, porque está muito atrelado com financeiro e diretoria. Daí é uma área crítica, que eu sei que é mais fechado para uma empresa de fora.
Então eu falo, olha, e você quer um ajuste de processos, você quer que eu Uhum. desenhe seus processos, você quer que eu escreva seus processos, você quer que eu padronize os seus processos. Então, assim, é uma gama muito grande. E cada serviço desse, se eu for fazer num cronograma robusto de tudo, nossa, é coisa de anos para fazer. Então, a empresa realmente tem que entender qual que é o cenário dela, qual que é o momento de maturidade da empresa. E, de novo, né? Enxergar de onde ela veio, onde ela está e para onde ela quer ir. Assim, eu posso oferecer os serviços individualmente, eu posso oferecer o pacote todo. Aí vai dela. Certo. Mas você entra em contato com as empresas, elas vêm até você, como que se inicia essa comunicação? Geralmente as empresas me contactam. Nesse momento tem sido assim. Tenho tido baixa divulgação, inclusive não estou nem impulsionando. Fiz umas criações agora, em parceria também, de logo, uma coisinha de Instagram, mas assim, nada muito profissional, nada impulsionado. E já gerou um olhar, assim, sabe? Quando todo mundo tá achando que você tá ali, daqui a pouco, todo mundo olha, opa, é isso? Ah, é. E aí, assim, aos pouquinhos eu vou me posicionando também, né? Tipo, falando um pouquinho, tirando dúvida, você sabia, esses negócios que trazer essa questão para as pessoas de forma mais voluntária. Porque é o que eu falo, você pode gerar um 5S no seu quarto. Ai, mas o 5S não era faxina. Ah, eu dou risada, porque a faxina é um dos S, né? A faxina é só um dos S. Mas o 5S, eu falo, implantar o 5S é difícil, porque o quinto S trata a cultura, a mentalidade das pessoas, que é o mais difícil. Muitas empresas hoje sofrem com alto turnover, né? Alto absenteísmo, que estão atrelado com definições de alta gestão também. Então, assim, antes de você colocar um programa que parece simples, você tem que realmente entender o cenário da empresa. Por que que tem um turnover muito alto? Por que que tem um absenteísmo? Por que que está tendo... vocês aplicam a análise de desempenho, pesquisa de satisfação. Então, assim, são coisas que se você não tiver antes, complica bastante de você implementar uma ferramenta que realmente é simples. Você pode fazer no ambiente da sua casa. Cara, eu acho muito interessante essa parte de você produzir esse tipo de conteúdo gratuito, porque realmente são ferramentas muito poderosas que muita gente desconhece e ou não sabe aplicar. Que nem você falou, vai do mindset da pessoa. Se a pessoa ela conhece a ferramenta, mas ela não aplica, não cria o hábito daquilo, a ferramenta por si só não vai funcionar. Não importa o quão eficiente, eficaz seja a ferramenta, se a pessoa não tiver hábito, não vai. Exato. E é engraçado porque depois que você passa a atuar com a qualidade, as ferramentas são as mesmas, são várias, mas são as mesmas. E aí você vai participando de um grupo aqui, um grupo ali, você vai trocando ideia aqui, ali, e o pessoal, é porque eu tenho uma planilha de Chikawa. Aí você vai no outro, eu tenho uma planilha de 6Ms. É a mesma coisa. Eu tenho uma planilha de espinha de peixe. Ainda é a mesma coisa. Então, assim, cada um tem uma nomenclatura ali que é da mesma coisa, desenhada de forma diferente. E o meu peixinho é vermelho, o meu peixinho é azul, o meu peixinho é preto. Mas as escamas do meu peixe têm as subescamas. Você tem que pensar no resultado. Então vamos simplificar, que daí já é uma das etapas também do Seis Sigmas, do Lean, do 5S, que são ferramentas poderosíssimas, né, para fazer a parte de gestão da qualidade Uhum. acontecer. Então você sai do teórico e você fala, cara, não está fazendo sentido, porque você está falando uma coisa e a realidade está mostrando outra. Como é que você fala que você tem 5S se você não tem área de descarte? Ou você não acompanha o descarte que você faz, você não sabe para onde está indo. Então a gente também trata a questão de logística reversa, que é essa questão do direcionamento de descarte correto, né? E, e é muito divertido, né? As pessoas veem assim, eu fui numa empresa, eu fui dar um treinamento, uma formação de 5S, de Uhum. auditores de 5S. E aí o CEO da empresa me apresentou, olha, ele é um consultor, está aqui para fazer a implantação do 5S com a gente, o programa, nananã. Daí veio um funcionário XPTO lá e falou assim, 5S? Conheço, que não sei o que, que não sei o que. Daí eu já, né, aquele
olhar de raio-x na pessoa, né? Deixa eu gravar aqui. E aí depois eu fui fazer a entrevista com os colaboradores dali, porque é uma das etapas que a gente precisa entender o cenário, o momento, a mentalidade da pessoa, para saber como que você vai passar isso para ela. E aí eu falei assim, eu achei bem bacana você ter contribuído na reunião com o entendimento sobre 5S. Me fala um pouquinho sobre o conhecimento que você tem. E eu com o caderninho, né? Não, porque 5S, não sei o quê. E aí a pessoa foi falando, eu falei, tá. Não, muito importante isso que você sabe, mas o 5S abrange muito mais coisa. E aí, quando eu fui falando para ele, assim, você fala sem falar, porque senão você vai cortar a etapa dos outros, né, na parte de formação. Daí você viu o cara assim, ó, pra você, sabe? Tipo, olhando pra você como se fosse um ET. Falei, calma, eu falei muita coisa, falei rápido, mas no treinamento a gente vai passar etapa por etapa, vamos fazer dinâmica. Foi bem divertido quando eu implementei o 5S dentro de um hospital. E aí eu tive que fazer em todos os turnos. Nossa, foi muito divertido. A dinâmica, o pessoal, assim, leva muito a sério. Aí você vê o pessoal bem competitivo na dinâmica. E a dinâmica Sim. depois no finalzinho prova que não era para ter competição, porque é um 5S, então é para todo mundo fazer junto. Oh, caramba. É, porque quando você começa a aplicar a metodologia dentro, as pessoas normalmente elas sentem essa vontade de, pô, eu quero ser o melhor aqui. É, Perante os meus pares aqui, eu quero ser o melhor. Pode ser que a pessoa não vai executar aquilo depois. Deveria. Mas naquele momento ali, ela tá engajada no máximo. tá comprometida com o resultado, né? Aham. E o Black Belt? Como que você chegou no Black Belt, O brother? Black Belt foi, assim, um presente, de Porque é uma verdade. caminhada, né, cara? Do white pro black, pô, tem chão aí. Tem chão. E é assim, realmente foi um presente que veio para mim. A Evelyn da Construindo Engenharia. A Evelyn. Evelyn, beijo Evelyn. pra você, Evelyn, Evelyn. agora eu não vou lembrar a empresa. A gente fechou uma parceria bem bacana com relação à formação disso. Uhum. E aí eu falei assim, vou fazer o White Belt para ver qual que é, né? Fiz, já gostei. Daí ela, agora que você já pegou a certificação do White, você não quer ver as outras? Eu consigo a Black para você. Daí eu falei, putz, mas a Black, para eu chegar na Black eu tenho que ter as outras duas. Então, você faz a Black e aí tem as outras duas também. Falei, tá, tá bom. E aí eu fui, busquei e assim, hoje eu sou Black Belt. Daí ela já tá naquela negociação, sabe? E o Master Black? Porque você gosta de se comunicar, você já dá treinamento, né? Já pensou em treinar Black Belt? Falei, calma, calma que Processo, é um processo, né? são etapas, né? Vamos por partes. Cara, como que você enxerga o mercado agora em 2025? Para a área de qualidade, muito promissor, porque, como eu disse, né, tanto Black Belt, 5S, ISO, gestão de qualidade, enfim, como eu comentei no começo, são aplicáveis em qualquer empresa. Sei lá, a tiazinha que tem uma mesa que vende bolo na varanda da casa dela, ela quer, ela consegue. Um mega polo industrial. Consegue também. Então, assim, vão ter ali os requisitos específicos para cada um. E você cumprindo os requisitos, você consegue. Então, não tem segredo. E por que está promissor? Porque assim como eu reabri a minha empresa, muita gente está reabrindo e muita gente está abrindo. Então, a gente está num momento econômico muito favorável nesse momento por conta dessa possibilidade mesmo, de ter muita gente boa entrando no mercado, oferecendo coisas boas, startups, né? A parte tecnológica entra muito a questão do ESG, governança, compliance, toda a parte mais crítica de documentação, segurança da informação, né? Então, hoje em dia está muito promissor para você estabelecer um sistema de programa de qualidade, um sistema de gestão integrada, tá bem promissor, assim, e as pessoas e as empresas estão muito mais conectadas, né? Hoje você joga lá num canal de busca, por exemplo, você consegue fazer todo o mapeamento com base na segmentação que você quer. Tem as inteligências artificiais também, que estão aí no mundo hoje para tudo. Então, muitos recursos hoje.
estão facilitando muito essa questão de uma empresa chegar na outra. E assim, ainda tem muito aquele canibalismo corporativo que a gente fala, tanto dos profissionais CLTs um contra o outro, quanto das empresas uma contra a outra. Mas, em contrapartida, a gente também tem essa questão de parceria, né? De você conhecer uma pessoa que está na mesma luta que você, ela abriu uma empresa num segmento diferente, você consegue fazer um collab. E nada impede. Fiz aqui, ai, passei de nível. Da hora que você me acompanhar lá, você consegue de novo. Então, ao contrário, a pessoa pulou de nível e você ainda não. Então, a pessoa, ó, faz isso, faz aquilo. Às vezes, uma empresa puxa a outra a subir. E isso eu tô vendo, pelo menos na minha realidade eu tô vendo. Então, muita gente pode até falar, que mundo que ele vive, né? Mas no meu cenário econômico, eu tô encontrando muita colaboração. Então, tá promissor para mim essa questão de ter bastante gente entrando no mercado, bastante empresa, e por ser um produto barra serviço que eu consigo oferecer do micro ao macro. Faz sentido. Agora vamos lá, vamos pra algumas curiosidades aqui. Medo de tomar uma água na minha caneca depois Isso, do. beba água, vamos lá. O xadrez, agora a gente vai entrar pra uma outra vertente aqui com o Will. O xadrez, como que anda o xadrez na sua vida, meu brother? O xadrez também é uma parceria que eu tenho com o Thiago Medeiros. Thiago, aquele abraço. Então, o xadrez ele entrou na minha vida também por meio de convite, de amizade mesmo. Inclusive, foi o Thiago que me chamou na Uhum. padaria Petelecos em Caçapava. Toda terça-feira tem um encontro lá dos enxadristas. E a gente começou a participar de eventos. E a gente começou a criar eventos, campeonatos e tudo mais. Recebi ajuda de alguns amigos do clube para poder fazer o curso de arbitragem. Então, hoje, além de enxadrista, eu sou árbitro de xadrez também. Ah, a curiosidade. O cara é um chato, né? Porque atua com qualidade e é árbitro de xadrez. Mas, assim, é um jogo que trata muitos filmes, muitos livros que tratam sobre gestão estratégica de empresa, trabalham a questão do xadrez, principalmente por conta das estratégias que você usa de movimentação de peça para ganhar um jogo, né? Os sacrifícios de peça que você tem que fazer, os quadrantes que você tem que ocupar, como que você se posiciona ali. é, então, assim, tá totalmente atrelado, não tem como falar que não tá. Mas acaba sendo um momento de descontração mesmo, sabe? Ah, vamos tomar um café e jogar um xadrez? Vai eu lá com meu chapéu, já jogo xadrez e aí fica tudo em paz. Entendi. Lua bailarina, Bailarina. como que anda? Lua Bailarina, a gente começou há muitos anos, na verdade. Em 2017, a Lua Bailarina passou a ser uma associação legalizada, então hoje ela é uma ONG que leva arte, educação e cultura para a comunidade de baixa renda. E lá dentro da Lua Bailarina, além de ser um sócio fundador, eu atuo também com a parte de gestão de processos. Então, toda a parte que pega processo artístico, processo cênico, eu faço muita parte de intercâmbio com outros eventos, outras escolas. Então, eu vou trazendo referências e aí eu jogo para uma enquete. Então, gente, olha, eu estou trazendo essa novidade desse evento. Semana passada eu participei de um evento internacional de dança para especialização em algumas modalidades, que é o pessoal do Mundo e Dança de São Paulo. A Suelen e o André, um beijo, muito obrigado pela oportunidade que eu também recebi, que foi um presente. Foi uma vivência maravilhosa, chorei horrores, porque você trabalha com arte, educação e cultura, você tem essa parte de alívio, sabe? Tipo, você tira a mochila, assim, você chora na chuva, é um negócio bem drama mesmo. Uhum. E, assim, tive a oportunidade de fazer um network para a vida, sabe? Parceiras de dança, que você acaba tendo conexão. E aí, assim, em contato com essas pessoas que eu conheci já da Argentina, do México, Maceió, Bahia, Acre, Amazonas, do Sul. Então, assim, num evento internacional realmente que vem gente de vários lugares e você fala, putz, eu nunca teria uma oportunidade dessa se não fosse isso. Então, eu faço essa questão do intercâmbio. Tem algumas amigas também de outras cidades que vão fazer uma apresentação, eu vou
para pegar referência do que o espetáculo deles está trazendo de movimento, de cenário, de construção mesmo, na parte de produção, porque além da parte cênica, técnica, essas partes, eu também faço parte da produção. Então, assim, montagem de cenário, montagem de palco, não sei o quê, faz tudo, né? Faz tudo. E faz 12 anos que a Lua Bailarina acontece em Caçapava. Atualmente, agora, na segunda-feira, vai começar com um pouco mais de força. Já começaram as aulas essa semana, mas o pessoal ainda está voltando de férias, está devagar e tal. E então hoje eu tenho as duas frentes. A parte do xadrez, a gente está também num movimento para tentar transformar o clube em uma associação, porque isso é vantajoso para o município e para a sociedade, né? E a Lua Bailarina hoje ela já atua como uma associação, né? Uma ONG, e por conta disso ela consegue fazer uma questão de prestação de contas muito mais transparente, né? Ela precisa atender requisitos que o município, que o estado exigem para ela se manter como uma associação. Uhum. Então é uma coisa que, para quem está lá dentro, seja aluno, seja professor, seja patrocínio, tem um pouco mais de segurança de poder frequentar ou até investir também, né? Porque assim, uma ONG, ela sobrevive justamente disso, certo? Patrocínio e doações, Basicamente, sim. certo? Por exemplo, a Lua Bailarina, vamos dizer, uma empresa, uma escola comum de dança, ela cobra um valor X. A ONG, ela já parte com um valor extremamente mais acessível, e se for de escola, aluno de escola pública, por exemplo, ainda paga metade. Então entra muito na questão de facilidade mesmo do aluno ter acesso àquele tipo de arte, educação, cultura, que não é só dança, tem teatro, tem a parte do o movimento, né, de hip hop, danças urbanas, essa parte que já é um movimento mais robusto, Uhum. que talvez se ela fosse buscar numa escola mais profissional, ela teria um custo exorbitantemente maior, né? E talvez um acesso mais restrito. Então, não seria qualquer pessoa que entraria, não seria qualquer poder aquisitivo que conseguiria custear. Então, assim, atualmente a ONG não forma profissionais, mas ela prepara caso ela queira buscar. Então, já teve vários casos de ginastas, né? Também tem a parte de ginástica rítmica também, que assim estão despontando, né? Estão ganhando medalhas municipais, regionais, estaduais, nacionais. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ver alguém dali indo para a seleção. Elas já estão fazendo, algumas já estão fazendo treinamento com treinadora da seleção brasileira. Então você vê que, assim, tá tomando corpo, né? Mas 12 anos, sim, demora até mais, porque é uma construção, né? Você tem uma criança se formando, virando jovem, virando adolescente, virando professora. Então nossa, isso tudo aqui, né? E é isso que eu acho que é o bonito de ver. Cara, é sensacional. É legal você ter um projeto que ele se sustenta, que ele evolui de uma ideia se concretizar, trazer pessoas, ajudar a sociedade, porque a gente precisa muito fazer esses trabalhos para quem não tem acesso, tem dificuldade de renda, e poder ver que pessoas ali estão despontando, como você disse, galgando espaço no nosso cenário, se transformando em referências, né? Pô, vamos falar de balé? Tem a pessoa lá que é referência. Veio da onde? Veio de um projeto de Não, e dentro da Caçapava. própria instituição isso acontece, né? Porque você vê a Ana Júlia, por exemplo, né? Uma aluna que começou lá pequenininha e ela cresceu assim, né? De criança, passou a adolescente agora. E ela, assim, tá num momento de excelência técnica que ela tá virando referência para as alunas mais novas. Então, você pega as turmas menos experientes, que estão iniciando agora,
E elas falam, nossa, ano que vem a gente vai estar fazendo isso, sabe? E aí você vê, ah, que bonitinho. Né? E assim, o mais gostoso é quando você vê gente nova entrando, sabe? Com aquele olhar de, puxa, que legal, que bonito. Geralmente os espetáculos de fim de ano são muito emocionantes, estão ficando cada vez melhores. Denise Almeida, né? Minha amiga de infância, crescemos junto. O projeto começou quando a gente ensaiava quadrilha show na rua. E a gente disputava campeonatos de quadrilha show, ganhamos alguns campeonatos, em alguns outros a gente ficou perto do troféu, mas era muito divertido. E a gente ensaiava na rua, literalmente, não era nem numa quadra, era na rua, que era o espaço que a gente tinha. Hoje a Lua Bailarina ela tem um espaço em Caçapava, que é parceria com o sindicato, né, dos metalúrgicos de São José dos Campos. E hoje tem uma infraestrutura bem bacana. E o legal é que, assim, a gente sempre traz alguma novidade, alguma possibilidade de fazer ainda melhor, né? Essa semana mesmo eu trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma preocupação, né, sobre os limites, sobre como que aquilo pode gerar confiança, segurança, não só nos alunos, mas para os professores, para os pais também, né? Do que pode, do que não pode, como que não pode, quais os recursos. E assim, é o que eu falo, né? A informação, ela é a base de tudo, né? Para que tudo aconteça. E hoje a Lua Bailarina ela tem uma parceria com a Prefeitura de Caçapava. Então ela está num momento de visibilidade muito grande, onde os riscos também acabam sendo grandes, né? Igual o tio do Homem-Aranha no filme fala, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção com coisas que às vezes passam desapercebidos por conta de ah, tá na correria, tá no fluxo, só que o risco, né, de repente, né, acontecer qualquer coisa que não propositalmente, mas que impacte no próprio funcionamento da instituição. Uhum. Não, faz todo sentido, cara. Quanto maior é o projeto, né? Nada grande se constrói sozinho. É uma outra frase também que eu acho sensacional. E quanto mais pessoas estão envolvidas, quanto mais vidas estão ali, melhor. Eu acho até interessante porque você vive num mundo corporativo e aí você tem essa parte como um filtro ali, um escape para você, sabe? É, Ficar mais tranquilo, aproveitar, jogar um xadrez ali, tomar um café. Cara, é, sensacional. a gente fala que o equilíbrio é tudo. Tem a questão do. Mas até mesmo a rotina a rotina administrativa, ela passou a não ser tão chata ou crítica a partir do momento que, para mim, entrou na normalidade, Certo. né? Então, os recursos também melhoraram muito em 10 anos, né? Do que eu fazia há 10 anos atrás com os recursos que a gente ainda não tinha. Então, hoje, a tecnologia tem ajudado muito, né? Para você buscar, para você pesquisar, para você construir coisas. A conexão com as pessoas e com outras tecnologias também facilitou muito, porque antes era uma coisa muito restrita. Então, hoje tem-se menos trabalho para quem sabe onde buscar ou como buscar. E também a questão que eu disse, né, da parceria, que entra muito em conjunto com o que você falou, que nada grande se constrói sozinho. Eu sou muito dessa visão também. Aliás, nada se constrói sozinho, né? Do pequeno ao grande, você vai precisar. Você precisa de outra pessoa, você precisa de recurso, você precisa de tecnologia. Então, só do momento que tá você e a tecnologia, você já não está mais sozinho. Então, partindo desse ponto de vista, até a parte administrativa, a rotina administrativa que muita gente vê como cansativa, e por parte até porque gera demanda, né? Para você construir do zero, por exemplo, é uma demanda. Também na parte artística, eu, no caso, tenho muito essa preocupação da consolidação, né? De construir e consolidar. Uhum. Não só de manter, porque às vezes você mantendo, passa o tempo, as coisas avançam, evoluem, e você fica ali, você já está atrasado. Então, vamos, né? O inimigo da mudança é o pensamento de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, e assim, isso só atrapalha a questão de evolução e melhoria, que às vezes pode gerar redução, de investimento, pode gerar redução de uso de equipamento,
pode aumentar a credibilidade, pode aumentar a segurança, pode aumentar a satisfação. Por que não? Só porque você fez até agora de um jeito, você vai fazer isso para sempre? Exatamente. As pessoas que pensavam isso não estavam na internet, já não estão mais aqui entre nós, Vários né? cases de não sucesso, né? Agora, como que é a sua rotina, meu brother? Essa correria de vem pra cá, vai pra lá, São Paulo, Vale, Lua Bailarina, xadrez, empresas. Como que você equilibra os pratos? Ah, é um olho que treme e o outro que chora. Então, às Tá vezes, normal. reveza. Aí, às vezes, eles mudam um pouquinho, porque um cansou de tremer. Brincadeira. Tudo cronograma, né? Tudo no planejamento. Às vezes, não, a gente não consegue manter o cronograma, o planejamento, porque muitas vezes planeja-se algo num determinado tempo e, às vezes, aquele tempo acaba tomando uma proporção um pouco maior, ou porque uma análise viu-se que precisaria ser feito tantas coisas, e aí fazendo você foi identificando outros pontos que também precisariam estar em paralelo. Isso em todas as áreas, na área artística, cultural, do esporte. E assim, fala, pô, Will, você sempre foi assim, e tá cada vez pior, então A tá cada vez tendência pior, é porque essa. assim, você vai recebendo proposta, né? Eu tô com proposta para criar outras duas associações com base na experiência que eu tive. Eu estou com incentivo para entrar em alguns conselhos de Caçapava, no conselho de esporte, enfim. São coisas que você vai fazendo network, e aí as pessoas vão te conhecendo, e você vai sentindo que aquilo faz sentido para você. Ah, mas e aí, São Paulo em Caçapava? Caçapava, São Paulo? É, fica bem complexo. Porque em São Paulo também é, tem as rotinas lá, né? E lá é tudo muito, né? Eu brinco que é tudo muito. É muito longe, é muito trânsito, é muito carro, é muito prédio, muita poluição, muita buzina, muita gente, muita gente. E aí você pega uma pessoa com quase 40 anos que cresceu em Caçapava, no Vale do Paraíba, No marasmo, né? E na aí você tranquilidade, joga lá no joga ela meio. lá no centro de São Paulo. E na primeira semana foi engraçado, porque a enchente veio na coxa, assim, eu chorava. Eu chorava com a enchente na coxa. Falei, "Ai, o que eu tô fazendo aqui?" Aí eu vi uma senhorinha, tipo, mais de 70 anos ali também. Daí eu falei, ela tá ali, eu tô chorando. Ah, então vamos. Se Aí, recomponha, exatamente. Eu falei, cara, eu mesmo dei uns 3 tapas na cara. Falei, poxa, né, tem uma pessoa ali que deveria, sei lá, tá numa condição mais segura do que eu. E ela tá, não, beleza, vamos aqui enfrentar essa enchente aqui. Um pai com uma criança em cada ombro, sabe? E eu chorando. Chorando, caramba, vamos enfrentar esse negócio aqui. E fui. É, Mano, onde você se vê daqui a um ano, 2026? sucesso profissional na minha empresa já. Mas um ano sim, um ano. Tudo consolidado, com clientes, com investimento, retorno financeiro, credibilidade de mercado. Estou fazendo o segundo bacharel em educação física. E aí, justamente para me capacitar, me gabaritar para a área artística e cultural. Uhum. Porque como eu me categorizo como um dançarino e não bailarino, porque o bailarino ele tem a formação e o dançarino não tem a formação. Mas eu danço desde criança, né? Então eu tenho bastante bagagem, conhecimento técnico, me considero um artista de rua também, também na parte teatral e na parte de musicais. Então tem a parte de dança, tem a parte de canto, tem a parte cênica, de teatro, posicionamento em palco, enfim. E essa é, para mim, eu entrei na faculdade de educação física para potencializar isso, para trazer uma certificação nisso. Uhum. Porque não adianta eu falar que eu só sou um dançarino. Não, eu sou um educador físico. Eu sei que tal movimento trabalha tal músculo, trabalha tal região do corpo. Por que que o posicionamento tem que ser esse? Por que que eu tenho que fechar a escápula? Por que que eu tenho que contrair o abdômen? Por que que a ponta do pé tem que ficar andeor, que é o joelho para fora? Por que que aqui tem que ser a ponta do pé? Por que que aqui eu tenho que mostrar o calcanhar e aqui não? Por que que aqui... Então, assim, você explicar isso para um aluno é muito melhor do que você simplesmente falar para ele fazer. Vira a perna e faz o que eu mando. Entendeu? Isso já foi, isso é muito retrô, né? Então, assim, olha, gente, se vocês
fecharem bem essa parte do diafragma, que é o mais difícil. Você vai fazer um cambrê mais controlado, cambrê, né? Que você posiciona o corpo para trás e tal. Você não pode jogar a barrigona estufada para frente, é um movimento controlado. Então, assim, você explica. Hoje você tem crianças que sabem que a escápula é um músculo que tem que estar contraído para você fazer a posição certa. E que você não pode virar o pescoço, tem que virar. O movimento de braço, você faz o olhar junto, então tem a parte cênica também. Não adianta você só fazer o braço, tem que acompanhar com o olhar. Então tem a parte cênica. Ah, eu vou deixar meu pé assim. Não, porque vai ficar, não condiz com o movimento. Você tem que fazer ponto. Então você tem que explicar assim, tecnicamente para a criança. Hoje você tem Exatamente. crianças que sabem explicar isso para um A- pai. Até porque, para que você seja visto como uma autoridade no assunto e não simplesmente como um cara que jogaram lá, né? Exato. Você domina, passa segurança e tranquilidade para a criança que está executando, para os pais da criança, para ficar tranquilo. Então você está no segundo bacharel. Segundo bacharel. Já tenho um bacharel, duas pós, agora eu vou para o outro bacharel e possíveis outras pós, porque eu também pretendo me especializar, tanto em fisiologia do exercício, quanto na parte para a terceira idade, né? Porque daqui a 5 anos eu vou pegar treinamento para dar para os meus pais, para alguns conhecidos que já estão na terceira idade. E a educação física sempre fez parte do que eu vivo. Então, porque tem arte, educação e cultura, tem esporte, e foi uma coisa que eu sempre gostei. Tive uma oportunidade de cursar no ano passado, mas por questões financeiras eu não consegui finalizar. Daí eu Uhum. falei, chegou o momento de eu abrir uma empresa e entrar na faculdade. É isso aí. Eu já tenho pouca coisa para Excelente. fazer mesmo, então Mano, para você, o que que é o sucesso? o sucesso é eu deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor e que eu consegui o resultado ou que eu esperava ou melhor do que eu esperava. Dinheiro. Quando você olha o dinheiro, qual é a percepção que você tem dele? É um mal necessário. É um mal necessário. Nem tudo a gente consegue colocar o dinheiro como eu falo que nem todo retorno precisa ser financeiro ou monetário. Então, quando eu vou fazer algum serviço voluntário, por exemplo, que é onde eu falo que o dinheiro é um mal necessário, porque teve um dia que eu fui dar aula de dança numa escola pública em Caçapava, e no meu primeiro dia de aula chegou uma menininha, eu nunca vou esquecer isso, uma menininha de seus 6, 7 anos de idade descalça. Ela agarrou na minha perna e falou: Tio, eu te amo. Nunca me viu. E aí a minha cabeça faz aquele, sabe? Aqueles cálculos assim, tipo, como é que é na casa Aham. dela, como é que é o pai dela, como é que é a mãe dela. Ela sabe o que é amor, sabe o que significa eu te amo. Será que ela viu isso numa novela? Você entra num surto assim que você fala, nem todo o retorno que você precisa buscar é monetário. Mas você não vive sem. Perfeito. Você para frente ao espelho, você vê esse cara, você vê o cara que abriu uma empresa, fechou, se capacitou, transformou e vem transformando diversas empresas interna e externamente. Um cara que abriu, ajudou a construir um projeto sensacional que está transformando várias realidades. E um cara que reabriu e está vivendo o sonho. Qual é a perspectiva que você tem de você? É tipo, caraca, mano. Que rolê é esse? Eu acho que a perspectiva é justamente essa, é emocionante, né? É, eu não, eu não tenho imaginado isso pra mim e tá vivendo isso de uma maneira feliz, trabalhosa, né? E é onde eu falo que eu não conseguiria sem a ajuda que eu tenho das pessoas que eu amo e que me amam. Eu não conseguiria, de forma alguma. Nem pra estar aqui, eu não conseguiria estar se eu não tivesse o apoio dessas pessoas hoje. Ah, segura a lágrima É, aí, segura a a lágrima garganta aí, já vai. fechou. Então, vamos lá. Uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. Bom, entenda o momento que você tá, entenda de onde você veio, entenda para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Porque sem isso, nem na vida pessoal, nem na vida profissional, você vai conseguir traçar nada. Não vai conseguir nada. Se você for só no deixa a vida me levar ou empurrando com a barriga,
Primeiro que nada disso vai ter valor. Você sempre vai estar à mercê da sorte. E quando você está à mercê da sorte, você corre muito risco de frustração, porque você gera expectativa, né? E eu falo que a frustração é igualmente proporcional ao tanto de expectativa que você gera. Então, quando você começa algum projeto, você está cheio de expectativa. Se ele não der certo, a frustração vai ser o mesmo tanto. Então, entenda da onde você veio e os sonhos que você tinha quando você era criança, sabe? E muitas vezes a gente esquece a criança de 5 anos lá dentro. E o que ela via de beleza numa formiguinha passando debaixo do pé. Então, tenta buscar aquela criancinha de novo, tenta ver alegria na vida, enxerga na onde você está hoje, para você também não ficar só lá na infância. E essa questão do aonde você quer chegar, o que você quer, o que você pretende com isso. Né? A linha do tempo é necessária para você valorizar mesmo o seu passado, onde você está e onde você quer chegar. Excelente. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por você ter voltado aqui, Bruxão. É nós que voa. É nós que voa, cara. Agradeço a Hillary que mais uma vez está aqui atrás no nosso backstage. Agradeço a você que nos acompanhou até o final. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, na plataforma que você estiver assistindo. Para quem está no YouTube, você fazendo isso, ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para o maior número de pessoas que precisam ter uma ISO, que precisam aprender a jogar xadrez, a dançar, se expressar, curtir uma arte, certo? Cara, seu Instagram, telefone de contato. Meu Instagram é @araujowilliam87. Meu telefone de contato é DDD 12 982685476. É o WhatsApp também. Beleza? Lembrando que o @ do Will tá aqui para quem tá no YouTube, tá aqui na descrição. É só você ir lá, copiar, entrar no Insta, colar e ser feliz, gente. Respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo. Isso aí, isso é bom. Responder o lead é fundamental. Bom, gente, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.